A ideia hoje é falar sobre o primeiro dos autores do meu livro 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico, que é o Rosenstein-Rodin. Só que antes de eu entrar no Rosenstein-Rodin, é importante falar, retomar um pouco da ideia, do contexto específico em que vai emergir a teoria do grande impulso e que vão emergir as teorias ditas desenvolvimentistas, que é o contexto do pós-segunda guerra, que eu falei um pouco numa outra intervenção, numa outra explicação, falando sobre esse contexto específico do pós-segunda guerra, que vai ser um contexto propício para a emergência de perspectivas e de teorias alternativas. O mundo, na quase sua totalidade, com poucas exceções, encontrava-se destruído ou bastante impactado pela Segunda Guerra. Então o pós-Segunda Guerra foi um momento realmente de reconstrução, no caso especialmente das nações centrais, e de redefinição de caminhos e de estratégias do lado da periferia capitalista. Então o desenvolvimentismo, que é essa estratégia alternativa de desenvolvimento, que vinha como uma crítica geral à perspectiva mais liberal dentro das ciências econômicas e das políticas econômicas que decorriam dessa perspectiva, que é a perspectiva que será bastante criticada pelo Keynes, quando ele vai dizer, apontar a insuficiência das leis de mercado, darem conta de resolverem todos os males econômicos. Então essa localização da necessidade de ter alguma forma de intervenção, de coordenação para que os resultados econômicos fossem melhores, isso está na origem da estratégia desenvolvimentista, que tem como principais pilares a necessidade de ter justamente um Estado atuante, um Estado que coordena, um Estado que leva para frente um projeto nacional de desenvolvimento, e tem como principal estratégia a promoção da industrialização, e promover a industrialização em áreas em nações que são inicialmente pobres, não era tarefa fácil, E por que não era tarefa fácil? Porque não seria natural que essa industrialização acontecesse nesses países, E não seria justamente pelo histórico, de manutenção nesses países do chamado modelo primário exportador, que foi a maneira como essas nações se organizaram desde a sua época colonial. Então a manutenção dessa insistência nas teorias das vantagens comparativas e, portanto, na especialização produtiva de poucos produtos com baixa complexidade, isso se refletindo numa pauta exportadora primária, na dependência da importação de bens manufaturados e todos os efeitos de fragilidade que essa especialização produtiva implicava. Então o desenvolvimentismo traz a industrialização como uma necessidade, como uma primeira condição a ser satisfeita, embora não suficiente, mas era a primeira condição, a primeira transformação a promover no contexto da periferia era justamente permitir uma transformação da matriz produtiva, e essa transformação da matriz produtiva, por sua vez, implicaria uma modificação do padrão de inserção externa dessas economias. Então, com esse breve preâmbulo, então se insere a perspectiva do Rosenstein-Rodin, que em 43, como resultado de um grupo de estudos formado naquele momento, que ainda estava acontecendo a Segunda Guerra, vai então se debruçar sobre a especificidade de alguns países, chamados ali de economias deprimidas ou de países atrasados. E a preocupação inicial do Rosenstein-Rodin se volta justamente para uma região da Europa, que por sua vez tem tudo a ver com a sua origem. O Rosenstein-Rodin é polonês, então ele vai olhar para a região oriental ou sul-oriental da Europa com uma maior preocupação, E aqui também é importante falar que a ideia do desenvolvimentismo, no contexto do pós-segunda guerra e, portanto, da emergência da Guerra Fria, ela também vem como uma resposta, como uma alternativa para impedir, diminuir o avanço
do socialismo nas outras nações, né? Então o Rosenstein-Rodin ele também tem esse intuito político, ideológico por trás da defesa da sua teoria, né? Para além da sua preocupação, originária, né, de promover o desenvolvimento capitalista nessas regiões, né? E a primeira identificação da qual parte o Rosenstein-Rodin é justamente dizer que não aconteceria naturalmente a industrialização nessas regiões pobres e deprimidas. Ou seja, para que essas nações se industrializassem, alguma força deveria operar para que essa industrialização acontecesse. Do contrário, a tendência natural das leis de mercado é que essas nações permanecessem especializadas nas suas velhas vocações produtivas e, portanto, estivessem sujeitas a todos os efeitos deletérios desse tipo de especialização, né? Então, nesse sentido, né, na ausência de uma força que redirecionasse essa tendência natural, o grande ato de desigualdade entre as nações do mundo permaneceria. Então, as nações ricas ficariam cada vez mais ricas e as nações pobres cada vez mais pobres e atrasadas, né? Então a industrialização aparece aqui como uma necessidade, né, primeira, para começar a conversar sobre desenvolvimento, né? Então todos os autores desenvolvimentistas, não só Rosenstein-Rodin, tem a industrialização como a primeira coisa a ser feita, né? O primeiro projeto a ser realizado, a transformação da matriz produtiva e com isso a requalificação do padrão de inserção externa dessas nações na economia internacional, né? E com essa requalificação conseguir tirar do comércio internacional, né, e dos efeitos positivos que se gera dentro de uma economia mais diversificada, resultados mais virtuosos para a geração de crescimento e de desenvolvimento econômico, tá? Então, no caso Rosenstein-Rodin, partindo dessa identificação de que haveria, na verdade, uma tendência natural a industrialização se concentrar já nas nações com alto nível de renda, né, com o mercado estabelecido e que, portanto, nada faria com que esse fator capital se movimentasse de uma forma espontânea para essas nações que tinham um outro fator de produção em abundância, que era justamente o fator trabalho, algo deveria ser feito, né, e esse algo deveria ser feito, como eu chegarei, né, mais para o final da minha fala de hoje, esse algo a ser feito será justamente por esse Estado que vai planejar, né, a maneira como essa industrialização vai acontecer, né? Então, só para situar um pouco, né, tem uma citação que eu coloco no meu livro, do próprio Rosenstein-Rodin, em que ele vai falar um pouco desse contexto em que emerge, né, a sua obra de 43, né, que vai justamente delimitar a chamada economia do desenvolvimento. E essa citação, por sua vez, né, ela tem tudo a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje, né, e vocês vão entender por que depois que eu terminar a leitura dela, né. Então, Rosenstein-Rodin diz o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, propus em Londres a formação de um grupo de estudos de problemas dos países economicamente subdesenvolvidos, ao invés de um trabalho mais comum sobre os problemas econômicos correntes relacionados à guerra. Se nós sobrevivêssemos à guerra, não deveríamos querer retornar ao status quo prévio, ou seja, a situação que antecedeu a guerra, mas sim formar um mundo melhor, né? Então, esse espírito presente nessa citação do Rosenstein-Rodin mostra, né, essa perspectiva de que o mundo que emergiria do pós-Segunda Guerra seria um mundo melhor daquele que antecedera a Segunda Guerra, né? Então, estava aqui uma ideia, de fato, de construir uma organização socioeconômica diferente, né? Que do ponto de vista, né, das economias centrais, isso vai se transformar na construção e na consolidação do estado de bem-estar social. E do ponto de vista da periferia, especialmente a latino-americana, né, a consecução de políticas de caráter desenvolvimentista e, portanto, críticas à perspectiva do liberalismo econômico, né? Então esse novo, entre aspas, consenso, né, de narrativa e de caminhos para o desenvolvimento, ele vai se formatar no contexto do pós-Segunda Guerra e vai permanecer relativamente estável, né, dessa forma até a década de 70. Mas aqui, obviamente, abrindo um parênteses do ponto de vista, inclusive, geopolítico, isso não quer dizer que a periferia vai tomar essas decisões, né, que os países periféricos tomarão essas decisões desenvolvimentistas sem, com isso, ter alguma forma de reação, né, ou de dificuldades, né, adicionadas com suas relações com os países centrais, né, mas esse é assunto para uma outra
para uma outra conversa, né? Então, essa necessidade de promover a industrialização nessas áreas atrasadas deprimidas, ela ainda responderia para um outro objetivo importante, né? Que é, né, dar conta de absorver, né, de dar emprego, né, justamente para as pessoas, né? Então, se há um fator que é abundante, né, seja nessas economias internacionais deprimidas, seja no mundo como um todo, o fator abundante é o fator mão de obra, né? Especialmente nos países centrais, né? Então, a preocupação aqui de promover a industrialização, ela também tem um objetivo de enfrentar uma questão estrutural, que é de promover, né, postos de emprego para o fator mão de obra, e, portanto, as pessoas terem acesso à sua forma de sobrevivência típica no sistema capitalista, que é ter para quem vender a sua força de trabalho e, a partir disso, ter uma remuneração monetária, né? E com essa força de trabalho empregada recebendo salário, portanto, você cria uma rede dinâmica, uma rede econômica dinâmica, né? Por meio do efeito multiplicador da renda e do emprego, né? Então, o objetivo da industrialização, né, por trás da necessidade de complexificar a matriz produtiva, né, e torná-la mais diversificada e requalificar o padrão de inserção externa, também tem aí uma preocupação de absorver produtivamente, né, o fator mão de obra, né? Portanto, fazer com que esse mercado interno, né, que o mercado interno dessas economias também se tornasse mais robusto. Isso tanto do ponto de vista de uma nação individualmente, quanto do ponto de vista do mundo como um todo, né? Então, se essa industrialização ela não seria espontânea, como Rosenstein e Rodin explica, dada a tendência natural a que a industrialização acontecesse já nas regiões em que houvesse um mercado suficientemente constituído e com poderes de compra, então vem a necessidade de promover essa industrialização de alguma forma. E aí o Rosenstein e Rodin vai exemplificar o que ele vai chamar de duas vias de industrialização. A primeira ele vai nomear como modelo russo, né? E aqui também fica evidente novamente essa perspectiva, né, dentro do contexto do pós-segunda guerra, de Guerra Fria, né? Então ele vai chamar de modelo russo, e ele vai dizer que esse modelo russo tem desvantagens na medida em que é um modelo muito fechado e que tem a intenção, né, de promover economias autárquicas e que, portanto, possam prescindir da participação no comércio internacional. E aí ele vai apontar as desvantagens desse modelo, né? Então, até uma questão retórica do Rosenstein e Rodin, de no primeiro caso ele não quer que esse modelo seja o escolhido, né? Então ele vai apontar as desvantagens desse modelo, que é uma economia fechada e que, para conseguir chegar numa formação de capital suficientemente adequada de industrialização, ainda demandaria, né, um sacrifício dessa população mais elevado e levaria ademais a um processo de crescimento e de transformação mais lento, né? O que ele vai chamar aqui de segunda via de industrialização, né, e é essa que ele vai justamente defender, é que essas nações, né, requalificassem o seu padrão de inserção externa, então, portanto, não prescindissem do comércio internacional, que também aceitassem, né, a ajuda de capital externo, que é uma outra questão, uma outra restrição imposta pelo modelo russo. Então, no caso dessa segunda via, né, continuaria a participar do comércio internacional de uma forma diferente e poderia recorrer ao capital externo como forma de financiamento dessa industrialização, né? Então, desse modo, segundo o raciocínio do Rosenstein e Rodin, seria possível promover um crescimento mais rápido, né, calcado na industrialização e com menor sacrifício da população, né? Outra observação importante com relação a esse modelo, né, é que o Rosenstein e Rodin está aqui especialmente preocupado com a instalação do que ele vai chamar de indústrias leves nessas economias. Então, não havia pretensão de que essas economias passassem, então, a produzir toda a variedade possível dentro da escala de bens manufaturados, de bens intermediários, de bens de capital, né? Se já fossem instaladas indústrias leves e, antes disso, né, necessidade de investimento em infraestrutura, já estaria satisfeita a condição, né, para promover o crescimento e o desenvolvimento nessas economias. Então, não seria necessário avançar por todos os espaços, por todos os setores de industrialização, né? E aí, quando o Rosenstein e Rodin, né, indica essa segunda via como a via, né, mais interessante do ponto de vista da promoção do crescimento e do desenvolvimento, aí que ele então vai localizar também
o papel do Estado nesse processo, né? Porque a promoção dessa segunda via, né, ela não aconteceria de forma espontânea, ela demandaria um planejamento, né? E quem justamente tem os meios, os instrumentos, o alcance para a promoção de um plano, né, nacional de desenvolvimento é justamente o Estado. Então o Estado entraria aqui, né, em vários momentos como um ator importante para criar as bases para que esse crescimento e esse desenvolvimento baseado na transformação industrial ganhasse sustentação, né? E aqui eu já começo a colocar elementos para nós entendermos a perspectiva do grande impulso, tá? Então, a ideia, né, para romper, então, com essa lógica, né, espontânea de concentrar a indústria em regiões já inicialmente ricas e fazer com que essa indústria agora se instalasse em regiões inicialmente pobres, era necessário, então, criar condições de atração desse capital, né? E as condições para criar a atração desse capital passariam, primeiro, né, pelo investimento em infraestrutura e, portanto, para a criação das condições mínimas básicas para a instalação de atividades produtivas mais complexas relacionadas à indústria, né? E também a coordenação dos investimentos que viriam a ser realizados, né? Então, todo o raciocínio que o Rosenstein-Rodin constrói tem como base teórica comum uma ideia em economia chamada de economias externas, ou até em termos mais modernos chamados de externalidades, né? Então, o que essas economias externas, o que elas representam, né? Então, por exemplo, no caso que vai ser uma preocupação apresentada pelo Rosenstein-Rodin no seu texto de 43, que é a questão da capacitação da mão de obra, né? Uma mão de obra que estava antes deslocada para atividades agrícolas, agora seria deslocada para atividades industriais. Então, alguma preparação seria necessária para essa nova mão de obra, né? E aí o Rosenstein-Rodin vai dizer, olha, né, o empresário individualmente, né, ele não vai querer fazer esse tipo de investimento em capacitação, porque nada garante depois, né, que esse trabalhador ou essa trabalhadora vai querer, né, permanecer vinculada à empresa que financiou a sua qualificação. Daí a necessidade da promoção do que ele vai chamar de um consórcio ou de uma política pública específica para a promoção da capacitação dessa mão de obra, que geraria então o que o Rosenstein-Rodin vai falar como economias externas tecnológicas, tá? A outra forma de economia externa que é bastante relevante para essa discussão que o Rosenstein-Rodin constrói e que tem tudo a ver com a perspectiva do grande impulso, são as chamadas economias externas pecuniárias, né? E o que o Rosenstein-Rodin quer dizer com isso, né, especialmente, é que investimentos feitos de maneiras isoladas, né, de maneira isolada, eles podem não ser viáveis economicamente, mas quando os investimentos são combinados, por exemplo, numa mesma matriz produtiva, no mesmo processo produtivo, né, esses investimentos eles podem, ao criar mercados uns para os outros setores, né, desse mesmo mercado, pode tornar viável aquele investimento, né? Então essas economias externas pecuniárias, elas são importantes na medida em que quando os investimentos são tomados em conjunto, por conta dos mercados que eles geram entre esses setores diferentes, entre essas áreas diferentes, viabiliza um investimento que sozinho não seria viável, né? Então, a necessidade de coordenação, né, desses investimentos, desse capital disponível, ou internamente, ou emprestado, né, aparece aqui como uma das primeiras questões a serem resolvidas. Por isso que o papel do Estado é tão importante, né? Na ausência de uma forma de coordenação, né, de planejamento desses investimentos, né, eles dificilmente se organizariam de maneira virtuosa sozinhos, sem essa força que permitisse, né, e que levasse a esse resultado, tá? Então, o aproveitamento dessas economias externas pecuniárias leva a um outro conceito do Rosenstein-Rodin, que é o que ele vai chamar de investimento em bloco, né? Então, esse investimento em bloco, por que ele se mostra tão importante? Por que ele tem que ser pensado não individualmente, mas coletivamente, né? Porque, justamente, para o aproveitamento dessas economias externas pecuniárias. Então, quanto mais fosse aproveitado, né, o potencial de geração de efeitos, de multiplicadores da renda e de emprego, de cada um desses setores que estão, né, recebendo esse investimento, que estão sendo colocados e transformados e possibilitados nessas economias, que na ausência dessa coordenação não receberiam
essa transformação produtiva, né, o aproveitamento de todos esses efeitos é o que vai permitir o que o Rosenstein e Rodin vai chamar então do grande impulso, né? E essa metáfora utilizada pelo Rosenstein e Rodin, ela é bastante feliz e bastante didática na medida em que ela leva-nos a uma comparação, né, quase automática com a ideia do avião, né? Então é muito comum, né? Vocês devem ter ouvido falar isso aí em várias intervenções de economistas que debatem o desenvolvimento, em jornais, nas suas sessões econômicas, que falam sobre o voo da galinha, né? Então, o que é o voo da galinha? O voo da galinha é aquele, né, que você tem um salto, mas você não se sustenta e você acaba caindo. O voo do avião é aquele voo, né, que a partir de uma velocidade adequada na sua decolagem, ele se sustenta e chega ao seu destino. Então, é esse voo de avião que o desenvolvimento, que esses desenvolvimentistas, né, a partir das estratégias que estão sendo aqui pensadas e destacadas, e o Rosenstein e Rodin é quem está inaugurando, digamos, esse debate, é esse tipo de voo, né, que se pretende. Só que o que faz, né, o que permite com que esse voo seja de fato sustentado, seja um voo de avião e chegue no destino, do alçamento ao desenvolvimento, que é o que essas nações, esses autores estão procurando, né? É justamente a suficiência desses investimentos inicialmente feitos, né? Ele não vai indicar uma medida, né, do tamanho, do valor, de qual seria esse investimento, mas a sugestão, o insight, né, que o Rosenstein e Rodin nos permite tirar a partir da sua teoria, né, que primeiro, a necessidade de coordenação desses investimentos, ou seja, a necessidade de um plano estratégico para escolher bem os setores que receberiam esse recurso, que do ponto de vista de um país periférico, sempre o recurso capital é um recurso escasso, né? Ou porque tem pouca disponibilidade do país, ou porque esse país teve que recorrer a capital externo, e para pagar esse capital externo ele vai precisar gerar renda futura, então é um recurso que precisa ser muito bem administrado e aplicado. Então a necessidade de planejamento estratégico desses investimentos iniciais aparece como uma condição para que esse investimento em bloco de fato gere um impulso suficiente para que esse rumo, né, esse voo na direção do desenvolvimento, de fato chegue ao seu destino, né, e não se transforme num voo de galinha, né? E essa ideia do Rosenstein e Rodin ainda, né, demandaria uma outra rede, né, de planejamento que extrapolaria, por sua vez, a questão nacional, né? Então, Rosenstein e Rodin, ele é consciente, né, da diferença, né, de poder que as nações têm no mundo, né? Então, ele vai indicar a necessidade de uma coordenação internacional para que esse capital, né, dos países centrais se disponibilizasse para os países periféricos, né, e se disponibilizasse justamente para fomentar a industrialização nesses países periféricos e, com isso, né, enfrentar o problema estrutural, né, de excedente de mão de obra, e com isso também gerar um fluxo mais extenso e mais permanente de renda, não só nas nações, mas no mundo todo, né, com isso, por sua vez, gerando uma situação de bem-estar e de qualidade de vida mais generalizada para todo mundo, né? Então, Rosenstein e Rodin vai levantar essa necessidade de ter uma coordenação internacional, né? O que nos pode levar a, inclusive, né, colocar o Rosenstein e Rodin como, né, um ingênuo, um utópico, né, esperando essa cooperação internacional. Por outro lado, o clima que se formara no pós-Segunda Guerra, né, permitiria essa certa ingenuidade utópica, né, essa perspectiva de que o futuro poderia ser melhor, mais solidário, né, mais construído coletivamente, né? E aqui, já chegando para o final da minha fala sobre Rosenstein e Rodin, né, ele tem uma outra frase que é bastante interessante, né, isso aqui já num texto de 44, em que ele vai dizer o seguinte: os ditos, as primeiras 1000 libras são as mais difíceis de juntar, e somente os ricos podem ganhar dinheiro, são ainda mais verdadeiros no contexto das nações do que no contexto dos indivíduos, né? Então, quando Rosenstein e Rodin coloca essa frase, né, recorrendo inclusive a ditos populares que são, né, até cabíveis para o nosso contexto atual, ele justamente está dizendo que na ausência, né, de um planejamento, de uma atuação deliberada,
né, a desigualdade inicial observada entre as nações, ela não mudaria. Né? Então aí a necessidade, né, de fortalecer o Estado dessas nações desenvolvidas, né, no sentido de terem, né, poder suficiente para intervir nessas economias e promover a industrialização, né? E também, né, a necessidade de uma coordenação internacional para viabilizar o capital necessário para a transformação da matriz produtiva das nações periféricas. Né? Então, esse é o recado do Rosenstein-Rodin, né? E também será o recado de boa parte dos autores pioneiros que eu ainda pretendo discutir com vocês com base no meu livro.